Então, estou aqui na casa do professor, aposentado da UFRN, sociólogo, escritor e, além do mais, meu amigo, Homero. E vim aqui conversar um pouquinho sobre que vai ter o Salão de Artes como referência a Câmara Cascudo e vim conversar um pouquinho com quem sabe mais, né? Obrigada, Homero, por me receber. Então, vamos lá. Então, quem foi Câmara Cascudo para você e o que é que você pode filtrar para mim um pouco dessa longa e vasta, né, história dele, né, que deixou para a gente esse legado? Me conta um pouquinho que eu quero transformar isso em arte. Olha, eu não sou, em primeiro lugar, especialista em Câmara Cascudo. Eu devo ter nas minhas estantes talvez uns 50, 60 livros de Câmara Cascudo. Só isso, gente. E participei de um livro que foi publicado pela editora Perspectiva em São Paulo, em Rio de Janeiro, sobre o chamado Dicionário Crítico Câmara Cascudo, que era a leitura de um dos seus livros, e eu escrevi sobre um livro que ele escreveu sobre a Assembleia Legislativa, que foi um livro encomendado. Ele fez alguns livros encomendados, assim. E aí eu fiz uma leitura e escrevi um texto que está nesse livro, junto com outros, né? Então, aqui em Natal, mesmo na UFRN, tem professores e professoras especializadas em Câmara Cascudo, que fizeram a leitura sistemática do conjunto das suas obras e fizeram uma análise. Então, não é o meu caso. Eu escrevi especificamente sobre isso e li as suas memórias, né? Que é esse, por exemplo, O Tempo e Eu. Sim. Né, que é um deles, mas eu não sou assim, especialista, mas eu considero, pelo conjunto de suas obras, como o mais importante intelectual do Rio Grande do Norte, de maior projeção nacional e internacional. Então, Câmara Cascudo foi, de fato, um grande pesquisador, né, inovador, e é uma referência nacional, né, de qualquer estudo sobre os temas que ele tratou, né, porque a sua obra é vasta, né, inclusive até romance ele publicou, mas acho que o grande legado dele é esse estudo sobre o folclore, né, sobre alimentação, cultura popular. Ele era, por exemplo, a história dos gestos é muito interessante, é muito bom livro, né, que ele soube que ele ia para a feira do Alecrim, né, ficava observando como as pessoas gesticulavam e tal, né. Quer dizer, não era uma obra teórica, ele se correspondeu com grandes intelectuais, não só brasileiros, né. Então, deu um legado muito importante para a história. E você falando agora de feira, de comida, uma das coisas que eu estava filtrando no meu pensamento e que vem do meu estudo com ele, né, desde criança, é sempre referente à comida, as coisas que ele publicou sobre comida. O que você pode me passar um pouquinho desse estudo, do que você conhece sobre o que ele escreveu sobre o alimento? É uma área que eu tenho, História da Alimentação, que é dele? Um orientado estudo óbvio. que ele fez. Inclusive, mas eu acho legal a gente conversar, como você falou agora, curiosidades, não precisa ser muito profundo, né? Mas pode ser as curiosidades que você lembrar de quando você leu seus livros. Esse História da Alimentação é, de fato, uma obra muito importante, né? Eu gosto. Tem até um dicionário que ele fez, né? Ele tem um livro que é, inclusive, objeto de um dos estudos que está no Dicionário Crítico. Sim. Como o organizador pediu que as pessoas escrevessem sobre os certos livros que ele publicou, creio que foi uma professora especialista nele na universidade que escreveu sobre História da Alimentação, que é uma das mais importantes obras dele. Certo, né? certo. Como você sabe, a editora Global publicou, não sei se o conjunto das obras, mas pelo menos as obras mais importantes dele, inclusive a História da Alimentação. Então, gente, estou aqui na estante, na biblioteca do professor Homero. E eu vou fazer a primeira pergunta a ele. Obrigada, professor, por receber. Me explica como é que você organiza esses livros aqui, que eu fiquei muito curiosa. Bom, aqui tem em torno de 20 mil livros e tem uma particularidade, é que todas as estantes, elas têm livros atrás de livros, são filas duplas. Você pode Meu observar. Deus, gente, olha aqui. São 6 metros, né, essas estantes. E a muito custo eu consegui separar por alguns temas. Por exemplo, essa parte aqui é literatura estrangeira,
Aqui tem Sim. Alberto Camus, Salman Rushdie, Kurt Vonnegut, Fernando Pessoa, Ítalo Calvino, Eduardo Galeano, Cortázar, que eu adoro, aliás, gosto de todos, né? Humberto Eco também, Garcia Marques, outro também gigante Ixi, da Garcia literatura, Marques. outra grande admiração, Franz Kafka, que eu devo ter aí mais de 50 livros, né? Saramago, essa parte de cima, todos os livros que eu... Tem mais, talvez, de 30 livros sobre Saramago. Enfim, vai subindo aí, Amos Oz. Ah, Jesus. Enfim. E a de Câmara Cascudo tá onde mesmo? Bom, vamos lá ver como é que é. é Onde só- anda Cascudo? Bom, e Câmara Cascudo, ele tá aqui, ó, toda a parte, essa parte daqui e embaixo. Isso também. aqui tudo é Cascudo. E tem mais atrás, eu consegui colocar. Sim, como você falou, são filas duplas, né? Lá atrás tem mais livros mais dele. E essa parte aqui embaixo que eu tô ainda. Ô, Mério, outra curiosidade, como é que você faz sua leitura diária? Por exemplo, hoje você vai fazer o quê? Vai ler o quê? Como é que você seleciona esse dia? Hoje tem uma coisa importante que é uma conquista que também a idade contribui, que é o tempo de ler por prazer, não mais por obrigação, como é que eu dava aula sobre certos temas, né? Vou dar um exemplo aqui, eu falei de Gilberto Freire, eu tenho mais de 50 livros aqui de Gilberto Freire, Florestan. Então são livros hoje que eu não leio mais, leio quando me dá prazer. Então, por exemplo, hoje, o que é que eu estou lendo hoje? Eu estou lendo sobre astronomia, Sim. que é uma área que eu tenho muitos livros sobre astronomia. Aí tem uma palavra que é do Titã, diz, você tem fome de quê? Tem sede de quê? Pois é. Então você tem sede de ler. De ler sobre o que me dá prazer. Isso. Mas como eu estou lendo agora, são livros introdutórios, porque não sou especialista em astronomia, mas eu gosto muito de cosmologia, leio a respeito. Mas aí as leituras de prazer, por exemplo, Júlio Cortázar, que eu adoro, enfim, o Saramago. Então eu vou lendo a proporção que um dia que eu acordo assim, aí E tem vontade de ler aquele... Tenho escrito bastante artigos, principalmente. Acho que esse ano já publiquei uns 50 artigos, mais ou menos. Algumas colaborações assim de prefácios, de livros, de apresentações e tal. Mas eu acordo muito cedo e acordo para ler. Somos de um dia. E aquela parte ali, inclusive, são os livros que eu estou lendo agora. Né? Esses aqui é o livro que você está lendo. Murakami. Estou relendo um escritor que eu adoro. Então, gente, ele não só lê, ele relê. Por exemplo, João Baldo Ribeiro, que eu tenho uma grande admiração por ele. Todas essas aqui é sobre só João Baldo Ribeiro. Chico Buarque também, como escritor, ele tem muitos livros. Eu tenho todos os livros que ele publicou, que está ali. Enfim, aqui Graciliano Ramos, que é a minha maior, talvez, admiração de escritor que eu tenho. Graciliano Ramos. Todos esses livros aqui, ó, são os mais de 30 livros de Rui Castro. Então, e não poderia faltar o quê nessa estante? Arte, né? Arte. Agora abalou meu signo, né? Olha aqui, ele está separando aqui a coleção de livros de arte, né? Bom, de grandes, porque aqui não dá para colocar todos, né? Muita coisa sobre Dali. Olha aí, você Gaudí. conhece o Brenan? Brenan, artista, muito, né? Eu tive lá eu fui lá em Recife também, tem umas pecinhas dele lá em casa. De Brenan, do Francisco Brenan, que Francisco, é o artista, né? o artista. Bom, Dali, eu tenho muita coisa sobre Dali, né? Esse belíssimo livro aqui. Eu assisti um seriado sobre Leonardo da Vinci, muito bom, recomendo você assistir. Muito bom. Arte rupestre também eu gosto muito. Eu já tive em vários sítios arqueológicos, outra área que eu gosto muito, que é essa área da arte rupestre. Aqui, né? eu gosto muito desse aqui, ó, que tá escondidinho aqui, Van Tive, Gogh. inclusive, lá na Serra da Capivara.